Fala rapaziada, tudo bom? Grande prazer, felicidade de estar aqui de novo gravando para o canal For While. Hoje a gente está trazendo aqui uma questãozinha de Java que caiu. A gente está esmiuçando essa prova do IBGE 2016. Como referência aí para vocês, eu estou utilizando aqui, conforme as outras questões, estou utilizando a prova branca da análise e desenvolvimento de sistemas. Tá ok? E vamos lá. É o seguinte, essa questão você precisa ter uma calma para poder resolvê-la, tá? Eu vou tentar esmiuçar o que for possível e vou passar para vocês uma estratégia para poder ficar mais fácil de resolver, tá bom? Vamos lá. É o seguinte, ele fala assim, analise o código Java a seguir, ok? E aí ele aparece duas primeiras linhas, dois imports. E o que esses imports fazem, né? O import, como no Java, assim como em outras linguagens também que dá para você utilizar, enfim, recursos e trazer esses recursos para dentro do teu programa, o import ele vai importar classes importantes aí para poder rolar a execução do teu programa, tá? Nesse caso, eu não vou entrar muito em detalhe em cada um desses imports, porque a parte crítica da questão nem é essa. Esses imports aí são importantes para você saber o que se trata, mas nesse caso específico não afetam tanto a questão. Aí vamos lá, class XX. É o seguinte, a gente tem a classe aí, que a gente vai analisar o código dela, e dentro da classe XX a gente tem um método main, né, que é o método que é o primeiro método que é executado quando você está executando uma aplicação Java, né, aquele método padrão aí que a galera já conhece, a galera que já viu Java, enfim, tudo. Para você que ainda não viu, o método main é o método que é executado no início de uma aplicação, é referência para que a aplicação comece a funcionar, tá? E aí ele cria uma variável final de tipo inteiro de nome num e inicializa ela com 6, ok? A partir daí ele vai entrar no for. Lembrando, o for é uma estrutura que tem três espaços, né? O primeiro está escrito int i igual a 0, ou seja, na primeira declaração ele inicializa e cria a variável i, né? E normalmente a gente utiliza a variável i como contador, né? Meio que padrão para várias linguagens. I a gente costuma utilizar para contador. Não que você possa utilizar para outras coisas, mas normalmente o padrão você vai ver muito em código isso. E aí você separa ponto e vírgula, e aí a segunda parte do código do for, ele serve para poder verificar, olha, i é menor do que num, beleza, se i for menor do que num, ele vai entrar no for. Caso não seja, ele vai passar direto, não vai entrar no for, ok? E a terceira parte, né, depois do ponto e vírgula, o i++, o que ele faz? Ele incrementa em 1 o i, que é o meu contador desse for, ok? Aí beleza, não confundir, tá? Esse i aqui é o contador desse for, ok? Aí beleza, o que ele faz dentro do for? Ele printa na tela, system.out.println, ele printa uma linha na tela e passa por parâmetro o valor de i, ok? Beleza, então. Bom, de cara, a gente já sabe o seguinte,
Se esse código aqui ele está utilizando o num e está utilizando o i, e o num e o i só pertencem a esse método, a gente já sabe que ele vai passar por esse for aí durante 5 vezes, tá? Por que 5 vezes? Porque enquanto o i for menor do que 6, ele vai passar como 0, como 1, como 2, como 3, como 4, como 5, ok? Então, assim, já ressaltando, esses vão ser os nossos loops. Então, para poder facilitar aí, para a gente começar a resolver essa questão, a gente vai escrever, a gente vai criar uma coluna, vai escrever mesmo com papel, com caneta, o que seja, ou vai anotar aí no computador, vai criar uma coluna chamada loop. E aí, dentro dessa coluna loop, a gente vai colocar todas essas vezes que ele vai entrar nesse loop. A gente vai guardar essas interações. Então, primeiro a gente vai preencher um 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4 e depois o 5, que vão ser as 5 interações que vão existir dentro desse for, tá ok? As 5 vezes que ele vai entrar no for e vai fazer esse print ln, ok? Depois a gente vai criar uma outra coluna, mas eu vou estar te explicando um pouquinho mais na frente. Vamos ao segundo método. Mais embaixo a gente tem lá public static int x, ou seja, é um método que retorna um inteiro, ok? Se ele retorna um inteiro, enfim, ele vai trazer um número lá para o meu método principal, ok? E aí ele recebe por parâmetro um inteiro, chamado n, ok? Beleza, então. Então, lembrando, lá no meu main, eu chamo esse método, tá? E vamos continuar. A gente tem depois a declaração dentro desse método x, int result igual a 1, ou seja, ele cria uma variável do tipo inteira e já inicializa com o valor de 1, ok? Beleza, então. Depois ele cria um for. No for, ele tem também as 3 partes, tá? Ah, eu esqueci de avisar uma coisa que é muito importante. Eu não sei se vocês perceberam, mas o for não está utilizando aí os limitadores, né? Que, enfim, são aí as chaves, né? Abre chave, fecha chave. Sempre confundo colchete com chave, tá? Me desculpem, mas eu sempre confundo colchete com chave. Mas ele não está utilizando os limitadores. E aí, no caso, por que ele não está utilizando os limitadores? Toda vez que o for não utilizar limitadores, que o if não utilizar limitadores, que o while não utilizar os limitadores, que qualquer estrutura de repetição dessas que eu tive, que eu passei, enfim, qualquer estrutura de repetição que utiliza limitadores não utilizar um limitador, ele só vai executar a primeira linha de código, tá? Isso é mega importante, principalmente para esse segundo método. Por quê? Porque aí no for ele vai executar como? Ele vai inicializar um i, esse i é um outro i, não confundir com o i do método principal, tá? Ele é uma variável local, ou seja, ele só tem como referência um método ali que está executando ele na hora, não tem como referência outros métodos, só funciona dentro daquele método, tá? E aí, tipo, no início ele vai inicializar com 2, e aí ele vai ficar dentro do for enquanto ele for menor ou igual a n. N, lembrando, é o que a gente passa por parâmetro para dentro do meu método, ok? E depois eu vou lá e adiciono 1 no meu i, no meu contador, ok? Então ele vai ficar no for até enquanto i for menor ou igual a n. Lembrando que o i é inicializado com 2, tá? Importante. Aí, se ele entrar no for, ele só vai executar uma linha, que é o result asterisco igual a 1. Isso é exatamente igual a result igual a result vezes 1. Ok? Beleza, então. Vamos continuar. E aí, entrando no for ou não, ele dá um retorno do result para mim, tá? Então agora a gente vai utilizar as nossas colunas. A gente já tem uma coluna chamada loop, que a gente escreveu para a gente poder usar de referência, que está lá 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai ter uma nova coluna em que a gente vai guardar o retorno do print line, ok? Beleza, então. Vamos lá. Na primeira chamada, na primeira passagem do for, o que ele vai passar por parâmetro? Vai passar por parâmetro 0, ok? Então, seguindo aí, dentro do método
x, ele vai passar pelo for? Será? Vamos ver. 2 é menor ou igual a 0? Ué, Thiago, de onde veio isso? Eu estou lendo, estou traduzindo i menor ou igual a n. I tem o valor de 2, ok? N, na primeira chamada, tem o valor de 0. Então, vamos lá. 2 é menor ou igual a 0? Não, 2 não é menor ou igual a 0. Então, ele não entra no meu for. Então, eu passo direto e retorno result. Quanto que é result? Result é igual a 1, tá? Int result igual a 1. Isso foi, ele é inicializado no método, no início do método, tá? Então, vamos lá. Do lado do lado da minha coluna, do lado do loop 0, a gente vai colocar na coluna retorno o valor de 1. É isso que ele coloca na tela, tá? Isso que ele printa na tela, tá? Aí, beleza. Aí, vamos lá, vamos para o segundo loop. Ele vai passar o valor de, em vez de 0, ele vai passar o valor de 1, tá? O 1, mesma coisa. 1 é menor ou igual o 2, desculpa, que é o i, é menor ou igual a 1? 2 é menor ou igual a 1? Pensa aí. Pensou? 2 é igual ou menor ou igual a 1? Não. Então ele não entra no for, vai retornar o result, ok? E quanto que vai ser o valor do result? O valor do result vai ser 1. Então vai retornar 1 também. Então lá na minha coluna retorno, vou preencher com 1. Vamos no segundo, agora no loop que passa 2, tá? Loop que passa 2. Vamos lá. Perguntinha. 2 é menor ou igual a 2? 2 é menor ou igual a 2. Então ele vai entrar dentro do for, correto? Então, se ele vai entrar dentro do for, o que vai acontecer? Result vai ser igual a result vezes i. Result vai ser igual a 1 vezes... quanto? Vezes 2. Então, o retorno vai ser 2, tá? O print ln lá de cima vai ser 2. Preenchendo lá na coluna, tá? Loop 2, retorno 2. Vamos lá, loop 3. Qual vai ser o retorno? Bom, ele vai entrar no for, né? Não preciso nem dizer. Porque 2 é menor ou igual a 3. E aí o result dele vai ser o seguinte. Ele primeiro vai passar uma vez no for. Quando ele passar pela primeira vez, o valor de result vai ser 2, ok? Que a gente acabou de ver, vai ser 2. Quando ele passar pela segunda vez, o valor do result, vai ser igual a 2, que é o result, o valor anterior, vezes 3, porque o izinho foi incrementado lá no meu for, ok? 2 vezes 3 é igual a 6. E aí ele vai retornar 6. Ué, por que ele vai retornar 6? Ele não continua no for. Porque aí o i vai ser, já não vai passar por aqui. O i já vai ser igual a 3. 3 é menor ou igual a 2? Não. Então ele já vai passar direto pelo for, já vai dar o retorno. Ok. Ok. Então vamos lá. Qual foi o retorno do loop 3? Vamos lá. Loop de valor 3, ele vai retornar 6. Ok? Vamos lá, de novo. Mesma coisa. Vai entrar no for? Vai entrar no for. Quantas vezes ele vai passar pelo for quando eu estiver eu estiver olhando o loop de valor 4? Vamos ver quantas vezes ele vai passar? Agora já fica mais fácil, né? E a gente vai ter que fazer essa multiplicação em algumas vezes, tá? Então vamos lá. A multiplicação final vai ser 2 vezes 3 vezes 4. Ok? Ai, Thiago, não estou conseguindo, não tô entendendo. Calma, calma. Porque vai ser 2 vezes 3 vezes 4? Porque ele vai passar 3 vezes no for até o i chegar a um valor, né, que seja maior do que 4. Ok? Então, o valor vai ser do result vai ser 2 no primeiro for. Depois vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6. Depois 6 vezes 4,
que é igual a 24, tá? Esse vai ser o retorno daí pro println lá do meu main. Beleza, então vamos colocar do lado do loop de valor 4 o valor 24, ok? Na minha coluna retorno. E vamos de novo, agora graças a Deus é o último, que eu também já estava ficando cansado. No 5 ele vai passar no for quantas vezes? No outro ele passou 3 vezes, né? No do 4 ele passou no 2, no 3 e no 4. Então ficou 2 vezes 3 vezes 4, que é igual a 24. Ok? E agora ele vai passar, como está passando o 5, ele vai passar e vai ficar 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Como a gente já sabe quanto que é 2 vezes 3 vezes 4, que é igual a 24, basta a gente fazer aquela continha lá, você pode fazer aí, 24 vezes 5, que vai dar 24 vezes 5, 24 vezes 5, já fez? Beleza, então, deu 120, tá? Então, do lado do meu loop, valor 5, retorno igual a 120. E aí, seguindo aqui a questão, ele fala assim, a soma dos valores exibidos pelo comando println é... Ah, você fez a questão da maneira certa. Por que você fez a questão da maneira certa? Porque você anotou os retornos. Você é o cara. Vamos lá. 120, que é o último valor, mais 24, tá? Mais 6. Aí a gente já tem 24 mais 6 dá 30. 30 com 120 dá 150. 150 mais 2 dá 152. 152 mais 1 dá 153, mais 1, 154. Valor 154. Dentre as opções que ele dá para a gente, é a opção E, ok? Opção E, 154, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham pego o raciocínio. Se vocês não pegaram, mesmo esquema. Pausa, volta, para poder entender, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu espero que tenha sido bastante útil para você. Dá um like para eu poder saber que vale a pena eu continuar gravando esses vídeos aí, resolvendo questões de provas, passando conteúdo sobre matérias importantes aí, tanto para concurso, quanto para faculdade, quanto para reciclagem profissional, né? Para capacitação. Então, dá um like e não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.